Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Por aqui a gente vai falando sobre futebol todos os dias, futebol nacional, futebol internacional, e hoje a gente traz, essa novidade que o Corinthians promete para os próximos dias, já fazer a confirmação. Talvez você esteja vendo esse vídeo e já esteja confirmado e anunciado pela direção corintiana. Vamos falar sobre o jogador José Martínez. Que jogador é esse que atua, ou atuava no Philadelphia Union nos Estados Unidos, na Major League Soccer, e é o sexto reforço da direção corintiana. O Corinthians vai buscar essas contratações, já confirmou o Thales Magno, já entrou em campo, já marcou gols, e aí tentou outros jogadores, não teve sucesso. Gonçalo Plata, por exemplo, que o Corinthians estava atrás. A princípio, o Corinthians saiu da negociação, vai buscando outros atacantes, enfim. E o treinador Ramon Dias, atual técnico do Corinthians, externou, já verbalizou na sua coletiva após o jogo a necessidade de contratar, de trazer alguns reforços, falou de atacante, enfim. O Corinthians está precisando montar o seu time. Antes da gente passar aqui e falar sobre o José Martínez e você conhecer um pouco mais sobre esse jogador venezuelano, que é um jogador já experiente, de 30 anos, e aí você vai entender que despertou um pouquinho tarde para o futebol, é importante a gente entender qual é o estágio atual do Corinthians. O Corinthians passou por um ano, até o momento de 2024, muito conturbado administrativamente. Isso é evidente que acaba dando um reflexo para o departamento de futebol e o reflexo e a consequência dentro de campo. Então houve já uma mudança de um trabalho, é um trabalho novo do técnico Ramon Dias, que precisa identificar, diagnosticar os problemas do Corinthians para tentar consertá-lo. Paralelo a isso, cumprir com os objetivos que, obviamente, o Corinthians exige: competitividade, vitória, vencer, mudar essa chave, brigar por coisas maiores. Então é uma tarefa complicada para você fazer isso ao longo da temporada. Existe uma carência dentro do elenco do Corinthians, já identificado até, como nós falamos, pelo treinador Ramon Dias. Então, com isso, abre-se uma necessidade do Corinthians ir ao mercado, não pode ignorar os seus problemas financeiros e tentar, de uma forma um pouco mais criativa e inventiva, se reforçar tendo uma austeridade financeira. Então não é uma tarefa muito simples. Quando a gente fala sobre o José Martínez, a gente está falando de um volante meio-campista que vai custar cerca aos cofres corintianos cerca de 11 milhões de reais. Ele acabou despertando tarde para o futebol mundial, tem 31 jogos na seleção venezuelana, faz parte sim da espinha dorsal dessa equipe da Venezuela, que está indo bem dentro do seu continente, está indo bem nas eliminatórias, foi bem na Copa América, foi um time ali competitivo, então é um jogador que tem sido bastante utilizado. Eu tenho alguns números aqui dele, mas é importante a gente falar que é uma característica de um camisa 5/8, tem mais a característica de desconstruir o jogo e de lançamento longo. É importante a gente entender que tanto no Philadelphia Union, seu clube nos Estados Unidos, e quanto na seleção venezuelana, são duas equipes que, coincidentemente, trabalham um pouco mais atrás, buscam sair um pouquinho mais no contra-ataque e ele vira aquele guarda da linha defensiva. Não são dois times formados para marcar tão alto assim, onde ele vai ter que fazer aquela presença tanto, como se fala, aquele volante área a área, já fica um volante um pouco mais posicionado. Até mesmo por isso, você dá uma olhada aqui nesse mapa de calor do Martínez e aí fica bem claro, o seu posicionamento. Olha o quanto ele tem, de chamar assim, dessas manchas, de participação no campo defensivo, é que acaba refletindo um pouco até sobre o seu jogo. Eu vou puxar aqui alguns números, vou compartilhar aqui com vocês alguns números e a gente vai ver até algumas imagens para refletir um pouquinho desse mapa de calor e a sua importância nesse time do Philadelphia Union. Chega, na minha opinião, o José Martínez para substituir essa, que foi uma eventual lesão grave do Alex Santana, que praticamente, tira, ele vai retornar praticamente no final desse semestre, praticamente no final da temporada. Então até mesmo por isso eu acho que despertou interesse corintiano no volante, mas o Corinthians já deixou claro, o Ramon Dias, a necessidade de contratação. Falando nisso, eu vou deixar um convite para você, até torcedor corintiano que está aqui no nosso canal. O Corinthians está atrás do Guido Carilho, que é um atacante de 33 anos, que joga no Estudiantes de La Plata. Ele começou inclusive lá. O Corinthians avançando com essa negociação, há um possível interesse da direção, a gente também vai trazer o vídeo aqui, falando sobre o Guido Carilho. Então você que ainda não está com a gente, se inscreva aqui no nosso canal, a gente vai falando sobre futebol todos os dias, futebol nacional e futebol internacional, beleza?
Aqui são alguns dos seus números com a participação lá na Major League Soccer, né? Acabaram sendo, ao todo, 43 jogos até o momento. 27, ele acabou sendo titular. Tem 3 gols, 2 assistências. Não é um jogador de marcar gols, não, tá? Até por isso, talvez você lembre, um dos gols mais bonitos na Major League Soccer, curiosamente, foi do Martinez. Foi um chute que ele pega de fora da área, né? A zaga corta e ele de fora da área pega. Cara, foi muito... Lembra muito uma batida que acaba viralizando aí pela internet, nas redes sociais, direto viraliza. Um chute do Thiago Alcântara. Quando ele tá no Liverpool, ele faz um golaço pegando bonito assim na bola, ele dá uma chicotada na bola. E aí é um golaço, cara. É um golaço, mas é raro, tá? Ele não é jogador de fazer gol, não. Ele é jogador para evitar sair gol do adversário. Então ele tem 3 gols, 2 assistências, 44 finalizações, é muito baixo, né? 10 chutes no gol, 80 passes certos, isso é importante. Aí esses números começam a ser importantes para o torcedor corintiano. 23 passes decisivos, 142 bolas longas precisas, 28 cortes, 81 desarmes, 50 interceptações e olha só, 313 bolas recuperadas, com 217 disputas de bolas vencidas. Então é meio um cão de guarda, de fato, tá? Números nessa temporada. Então são os números mais recentes do venezuelano jogando na Liga Norte-Americana. 29 jogos, 1 assistência, 174 bolas recuperadas. São 6 por jogo. É uma boa média. Fechou? 72 desarmes, estamos falando de quase 3 desarmes por jogo, 29 interceptações, 58% de duelos ganhos, isso, né, comprova a sua importância até, esses números, e fechando 81% no acerto de passe. Sobre a situação de construção, a gente tem visto bastante o Ramon, e ele até falou, né, ele não descartou do Corinthians trabalhar com 3 zagueiros, permanecer ali com 3 zagueiros. Ele fez isso no Vasco da Gama. Né, quem acompanhou o trabalho do Ramon Dias no Vasco da Gama, via que ele trabalhava com 3 zagueiros, liberava principalmente o Piton pelo lado esquerdo, uma jogada forte do Vasco, e para fazer o cruzamento para o Verratti. Era uma jogada, né? O Ramon Dias repetiu isso. Ao longo do seu trabalho, a gente viu. Ele não descartou a possibilidade de trabalhar com 3 zagueiros, né? O Ramon gosta de trabalhar com 3 zagueiros, até mesmo quando ele estava no futebol na Arábia Saudita, ele também trabalhou com 3 zagueiros. Então a gente não pode descartar essa permanência, ou até mesmo ele tentar, de fato, colocar o Corinthians com 3 zagueiros. E aí o José Martinez, pensando no time titular, ele seria esse jogador que joga à frente da defesa. Aqui foi na Copa América contra o México, ele até protagonizou um lance interessante, que foi um contra-ataque no final da partida. O México foi pra cima da Venezuela, ele disparou sozinho, não tinha nem atacante, nem o Rondon tava lá na frente, mas foi assim um lance que ele acabou conduzindo, que não é muita dele, né? Um jogador mais para destruir o jogo, né, do adversário. Aqui, ó, a linha com 4, ele fazendo a dupla ali no meio de campo, sendo esse primeiro jogador, né, que joga na linha defensiva. Aqui foi até um contra-ataque que é interessante, e aí ele dá aquela invertida, que é o ponto forte, né? Ele gosta de fazer essa bola um pouco mais longa. Não é um volante de tanta associação, de tanta aproximação. Se você pensa, por exemplo, no meio-campo do Corinthians, de um time que tenha um pouquinho mais de compactação na saída, de troca de passes curtos, não é tanto a dele. Ele já é um volante mais com essas bolas para tentar alcançar uma bola um pouco mais longa, né? Por exemplo, o Thales Magno usa velocidade, passa por um lado, o Romero, enfim, o Yuri Alberto, né? Enfim, para tentar atacar a profundidade, ele é esse jogador para dar essa fatiada. Ele apareceu mais ou menos pro futebol, ele até passou pelo Zulia, né, na Venezuela, mas mais ou menos ali com 25, 26 anos. Foi um jogador que acabou despertando tarde e chegou agora na seleção venezuelana, já tem 31 jogos, mas assim, não é um jogador que está muito tempo rodado, né? É um jogador agora que mais tem sido importante. Está fazendo parte dessa espinha dorsal de sua seleção e eventualmente será um desfalque certo aí pro Corinthians no período de data FIFA, de amistosos, eliminatórias, pois ele é uma figurinha carimbada recentemente aí na seleção, não à toa participou bem nessa campanha aí da Copa América. Vamos aí então, quem sabe, né, já está confirmado, você está passando aqui, já esteja confirmado, mas de qualquer forma está muito próximo então dessa contratação e o contrato seria até 2027, né, com o Corinthians. José Martinez. Vamos ver então quanto vai ser proveitoso aí para a equipe corintiana esse volante venezuelano. E claro, Guido Carrilho, qualquer coisa a gente traz aqui também. E aí você chega junto, o Corinthians está movimentando o mercado da bola, precisa contratar, precisa se reforçar, existe uma necessidade para você cumprir com seus objetivos e se tornar ainda mais competitivo. Não à toa que a comissão técnica quis deixar isso bem claro na coletiva após a vitória contra o Red Bull Bragantino. Grande abraço, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tamo junto, um grande abraço a todos e valeu!